Bom dia, hoje é 31 de janeiro de 2025, sexta-feira, fechando o mês de janeiro e estamos aqui de novo, né, mais uma vez para o Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e voltando aí de férias, o nosso economista Marcos Demarque. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Caval, e você? Tudo tranquilo. Vamos lá que tem bastante assunto hoje. Comentaremos aí as reuniões de política monetária da semana, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e também bastante dado, né, muita informação, né, econômica, e quereremos focar inclusive, né, num ponto aí que estão todos, né, preocupados. A economia brasileira vai desacelerar esse ano? Sim, em que intensidade? O que a gente pode esperar, né, do setor real esse ano de 2025? Mas vamos começar lá fora, né? Tivemos a reunião do Fed na quarta-feira, dados de atividade, dados de inflação. Marcão, faz um balanço aí para nós. Caval, tivemos aí de novo uma quarta-feira em que teve a reunião do Banco Central norte-americano no meio da tarde, né, e no final do dia a nossa reunião de política monetária, o Copom, aqui no Brasil. Né? Na reunião do Banco Central norte-americano, eu diria que tivemos pouquíssimas surpresas no conteúdo apresentado, tanto pelo comunicado como aquilo que foi dito pelo presidente da instituição, né, o Jerome Powell. Muito na linha daquilo que era imaginado, né? Assim, a inflação ainda está em patamar elevado, está desacelerando, mas ainda no patamar elevado. A gente até comenta um pouco os números daqui a pouco. A atividade vem segurando bem, mas de maneira geral o Fed passou um claro sinal de que que a política monetária está num bom patamar para atacar tanto o que está acontecendo com a inflação, né, necessitando ainda mais desaceleração, e também para segurar, né, a atividade que vem se expandindo num ritmo bastante forte nos últimos 2 anos. Né? Então, assim, não teve nenhuma sinalização era amplamente esperado de quando será o próximo corte de juros. Né? Houve a tentativa dos jornalistas no momento de perguntas e respostas extrair dele, e cortes, como fica, tal. Obviamente ele fala, não dá para saber, estamos reunião a reunião, as decisões, né? Foi tudo muito contextualizado dentro da ideia de que teve a mudança, né, de governo, de que aquilo que o Trump propôs durante a campanha pode ser inflacionário, mas aquilo que ele anunciou até o momento não deve exercer grandes efeitos para a economia até esse momento. Então, no final das contas, acho que é uma reunião muito colocando uma placa de stand-by do Fed. Né? Estamos aqui aguardando. Se a inflação desacelerar mais do que a gente imagina, a gente pode cortar mais os juros. Se as coisas se complicarem, a gente segue com a política monetária mais restritiva. Acho que não fugiu muito do script imaginado ali antes da reunião. Perfeito. E com relação aos dados, né, que nós tivemos nessa inflação, desculpa, nessa semana de inflação, acho que eles mostraram, né, exatamente esse quadro aí que o Fed falou, uma inflação que, né, ao longo do ano passado, né, diminuiu, mas ainda acima da meta. Aquilo que acaba sendo muito foco do Banco Central, né, que é o núcleo da inflação do PCI, né, que saiu agora há pouco, inclusive o dado fechado do ano, né, de 2024, ficou em 2,8%, em linha com o esperado, mesmo o patamar do dado de novembro, estou olhando o acumulado 12 meses, então o número por si só diz a realidade da inflação nos Estados Unidos. Ela desacelerou frente ao que a gente via nos últimos anos, 4%, 3%, sim, mas ela está acima da meta, que é de 2%. Né? Então, acho que isso resume bem a ideia de que é necessário uma política monetária contracionista por algum tempo ainda para trazer a inflação para baixo. E o PIB, né, Caval, também tivemos aí a prévia do PIB do quarto tri nos Estados Unidos sendo divulgado, ficou um pouco abaixo do esperado, né? O mercado esperava uma expansão de 2,6% no trimestre contra trimestre anualizado, veio 2,3%, mas a abertura ali, quando você olha um pouco os detalhes da divulgação, ainda sugere uma economia de maneira muito forte. Né? O consumo das famílias acabou crescendo mais do que se imaginava. A parte do investimento é que foi ali, vamos dizer assim, a parte mais negativa,
mas mesmo assim vindo de números muito fortes nos últimos trimestres. E vale destacar que a redução, né, dos estoques no quarto tri subtraiu quase 1 ponto percentual do PIB. Então você teve um peso negativo forte do PIB, né, dos estoques. A gente exclui a variação dos estoques do PIB, né, que é uma métrica para ver como está a demanda doméstica. A gente teve um PIB de 3,2%. Então, o que significa que provavelmente vai haver uma recomposição de estoques, isso, então, estimulando a economia. Primeiro, o PIB, a valor de face, não pegue a valor de face o que foi, na verdade os detalhes mostram que a economia andou até mais forte do que se imaginava, e eventualmente, olhando aí 1, 2, 3 trimestres da frente, uma recomposição de estoques vai adicionar PIB, aí é difícil precisar o momento, mas é o que tende a acontecer. Perfeito. E esse é o contexto que o Jerome Powell, né, na coletiva à imprensa, deixou muito claro, né, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, né? Aliás, teremos, né, na semana que vem já o payroll, né, do mês de janeiro. Vamos ver como que isso evolui, comentaremos na sexta que vem. A taxa de desemprego, ela nos últimos 6 meses, né, foi o que ele disse, se estabilizou, né? Não há uma piora. Há uma questão agora da atuação do novo governo Trump contra a imigração ilegal, né? Quer dizer, aquela válvula de escape, né, do mercado de trabalho, ela está sendo fechada. E também, né, como ele disse, temos que aguardar, né, os atos, né, a implementação da política econômica do novo governo, que tem um viés, né, inflacionário, né, embora até aqui, né, bastante comedida, sugerindo então que, né, num período aí de curto prazo, ao longo dos próximos meses, não há, né, nada contratado do ponto de vista de queda da taxa de juros. A precificação, eu estava dando uma olhada agora, cedo, o mercado precifica quase um corte completo até junho, né? Então está se falando em uma redução de 25 pontos base até junho, e talvez um corte da mesma magnitude acontecendo no segundo semestre, né? Se a gente somar, olhar o ano inteiro, não tem 100 bips precificado, tá? 90 e alguma coisa ali. Então, nesse momento, o mercado prevê basicamente uma redução de 25 pontos base por semestre. Se fosse para tirar aí, arredondar os números, está nessa direção. E só chamar atenção também, Caval, que a gente está fechando o primeiro mês do ano, né? E a Treasury de 10 anos, né? Que é a nossa referência de juros global, né? Não só nossa, mas do mundo, né? Está terminando o mês no mesmo patamar em que virou o ano, né? 4,50. Então, apesar de altos e baixos aí ao longo das últimas semanas, a taxa de 10 anos nos Estados Unidos está em 4,50. Está num bom patamar ali, mais ou menos na linha do que o próprio presidente do Fed sinalizou aí na entrevista coletiva. Um quadro bem tranquilo, mas bem diferente do que se imaginou há 6 meses atrás. Sim. De muito corte de juros. Sim. A gente estaria falando aí nesse contexto de um Fed Funds no final do ano em torno de 4%. Né? Exatamente. O que é mais alto do que se imaginava há tempos atrás. Mas vamos lá falar de Brasil, né? Tem bastante coisa a comentar, começando pela reunião do Copom, né? A primeira sob o comando do presidente Gabriel Galípolo, enquanto presidente. Novos diretores, enfim, saberemos aí mais sobre a decisão na divulgação da ata na terça-feira que vem. Confirmada, né, a sinalização, como amplamente esperado, da alta de 1 ponto percentual e também da sinalização, né, já feita em dezembro, de uma alta de 1% também na reunião de dezembro, trazendo então a Selic a 14,25%. O consenso Focus nessa semana é de uma Selic de 15%, né? E essa também a nossa previsão, né? O comunicado me pareceu bastante neutro desse ponto de vista, né? Deixando, né, os passos a partir da reunião de março em aberto, né? Acho que muitos no mercado pensaram que, dada a deterioração das expectativas de dezembro para cá, dado tudo o que aconteceu do ponto de vista do dólar, em que pese a apreciação recente do real,
que o comunicado deveria ter tido, vamos dizer, um tom um pouco mais duro, né? Foi lido aí como um comunicado mais brando, mais dove, né? E é verdade que isso no dia de ontem acabou, na abertura, gerando uma queda dos juros curtos e uma alta dos juros mais longos, né? A inclinação, o steepening da curva, né? Sim. Dentro desse contexto de uma decisão de política monetária que teria sido mais branda do que o esperado. Mas aí, e saberemos mais sobre essa decisão, como eu disse na ata da semana que vem, se sobrepôs a esse movimento inicial do mercado a divulgação dos dados do Ministério do Trabalho com relação ao CAGED de dezembro, né? E isso acabou impactando o mercado de uma maneira até mais importante, né? Vamos ver então esses dados e entender o contexto e que eles impactaram o mercado. Caval, eu acho assim, só lembrar que dezembro sazonalmente, né, é um mês em que você tem demissões líquidas significativas, né? Olhando direto no que foi divulgado para dezembro de 24, né, foram 535 mil demissões líquidas, né? O mercado esperava alguma coisa perto de 400 e alguma coisa mil demissões líquidas. Quando a gente faz o ajuste sazonal, né, aquele truque do economista, né, para tentar tirar o efeito da sazonalidade. Que nesse mês é bastante negativo. Sim, né? Trouxe um número de 57 mil, né, contratações, né, então quando a gente faz o sazonal acaba ficando positivo, mas foi o menor número de contratações líquidas que a gente teve desde a pandemia, né, desde junho de 2020. Cada um se sazonaliza de uma maneira diferente, né, assim, os economistas têm suas próprias contas, mas eu diria que foi um dos números mais fracos aí dos últimos 2, 3 anos, quando a gente olha esse CAGED, né? E tivemos também, né, Caval, agora há pouco, o resultado da PNAD contínua, também para o trimestre entre outubro e dezembro do ano passado, que mostra ainda uma queda da taxa de desemprego, quando a gente olha o ajuste com ajuste sazonal, caiu para 6,5%, né? Então o desemprego continua tendencialmente caindo, mas também chama a atenção o fato de que, quando a gente olha o crescimento da ocupação, né, passando de um mês para o outro, acabou desacelerando também, já são 3, 4 meses de desaceleração. E acho que está muito dentro desse contexto, né, dos dados, como você disse, terem sido divulgados ontem, mais fracos no mercado de trabalho, que suscitam a ideia, ou pelo menos trazem a discussão aí, para que nível, né, de ritmo de crescimento migraremos nos próximos meses, nos próximos trimestres, né, Caval? Então, esse é um tema que tem sido muito discutido, debatido aí entre os economistas, né, no mercado e até no lado real da economia, né? Dado que nós vamos encerrar o ano de 2024 com o PIB aí crescendo entre 3,5% e 4%, é a expectativa, e no contexto de juros reais muito mais elevados é esperada uma desaceleração. Então, as previsões para 2025, né, estão na faixa aí de 1,5 a 2 pontos percentuais. Que, aliás, é interessante a gente contextualizar, antes do início do governo Lula era mais ou menos, né, a expectativa média de crescimento que havia com relação aos anos passados, né, e o crescimento acabou superando em muito, né, esse tipo de previsão, né. Aqui há que se considerar, né, primeiro, o impacto da taxa de juros nos setores mais cíclicos da economia, mais dependentes de crédito e tal, etc., que já começou a aparecer, por exemplo, venda de automóveis no mês de dezembro. Nós aqui na Ourisk acompanhamos bastante o setor imobiliário, atividade no mercado de capitais, nesse segmento, não só outros também. Já vemos uma certa retração de apetite com relação a novos empreendimentos, né? O segmento de fundos imobiliários vem passando por um período mais negativo, né? Menos apetite para esse tipo de investimento.
Então isso claramente, né, no final, acaba sendo até o próprio objetivo da política monetária contracionista, que é desacelerar, né, via crédito, o nível de atividade da economia. Ao mesmo tempo, né, temos que olhar alguns vetores aí mais positivos, né, que pelo menos se imagina no primeiro semestre vão se contrapor, né, a essa desaceleração induzida pela política monetária. Em primeiro lugar, né, tivemos aí na virada do ano um aumento de salário mínimo, aumento real, né, de 2,5%. Então, nesse contexto, você também tem não só o mercado de trabalho muito vigoroso, né, como você acabou de falar, Marcos, né, desemprego ainda no nível mais baixo da trajetória histórica recente, como também, né, um momento em que a renda, né, dos que estão ligados ao salário mínimo ganhou um impulso adicional. Então, do ponto de vista do consumo, né, de bens não duráveis, mais dependente da massa de salários, né, é um momento ainda favorável. Em segundo lugar, né, existe a expectativa, né, de que nesse ano a safra, né, 24-25, o impacto em 2025, de grãos seja bem maior do que no ano passado, afetada por problemas climáticos na soja, né, e com, em alguns casos, patamares de preço internacional mais atraentes, que quando, né, convertidos a uma taxa de câmbio, né, mais próxima de R$ 6, contrariamente, né, aos 5, né, que tínhamos na virada do ano passado, né, e explicam um aumento de renda, né, real do agro muito significativo para o ano de 2025, impulsionando, né, a demanda, o investimento e o consumo nas regiões do agronegócio. Existe, inclusive, a expectativa que, do ponto de vista do PIB, né, o agronegócio em si, né, cresça, a agropecuária, né, na mensuração do IBGE, da porteira para dentro, né, como a gente gosta de dizer, cresça 6 a 7%, né, mas com um efeito, né, maior, mais substancial que esse, do ponto de vista da renda agrícola, do agronegócio, né, como um todo, quando você inclui serviços e indústria a ele atrelados, né. Então, nesse sentido, a desaceleração ela virá, mas não parece que teremos o tipo de movimento abrupto, né, onde também faz diferença o que está acontecendo na infraestrutura, né? Caval, acho que é difícil a gente ter os dados tão fáceis na mão, mas assim, algumas pesquisas, algumas matérias de jornais, né, que a gente tem lido, né, trazem que o volume contratado de investimento que será feito em infraestrutura, especialmente saneamento básico, né, que teve todo o marco regulatório alterado recentemente, né, contratou, né, está contratado um certo nível de investimento para a economia que vai fazer diferença, né? É difícil mensurar, mas no final das contas são contratos que o setor privado assumiu junto ao setor público que precisam ser cumpridos diante de uma cronologia já pré-estabelecida. Então, você já tem contratado, né, um tanto de investimento na economia que, a despeito de uma contração, de uma política monetária mais contracionista, vai ocorrer de qualquer maneira, né? Acho que esse é o ponto, né? Então, de que maneira todos esses ingredientes que a gente está colocando aqui na mesa vão interagir, né? Selic mais alta, mas você tem infra contratada aí por alguns anos, especialmente saneamento básico, você tem a renda do agro, que vem de uma safra melhor, com preços mais atraentes do ponto de vista para o agricultor em dólar, né, por conta da alta da moeda americana. Então, tudo isso vai se juntando, né, e parece ser muito difícil uma desaceleração significativa do PIB, tema, né, que tem sido colocado muitas vezes no jornal nos últimos dias, pelo menos várias matérias têm trazido esse tipo de coisa, mas nos parece difícil de acontecer de maneira a lembrar o que a gente viu há mais ou menos 10 anos atrás, que a economia tanqueou de vez, né, que a gente teve
por exemplo, naquele momento, a Lava Jato, né, que segurou, né, praticamente interrompeu quase todos os projetos de infra no Brasil. Acho que não é uma Impactou o setor de construção de uma maneira muito forte, forte. as empreiteiras. Né? Isso, é uma realidade completamente diferente. Acho que isso que é importante contextualizar. Né? E aí isso dificulta o trabalho do Banco Central, né? Porque é claro que a gente está falando de uma taxa de crescimento em 2024 de quase 4% e estaria, né, nesse contexto de 1,5 a 2 previstos para esse ano, né, derrubando mais ou menos pela metade. Mas a gente tem que pensar, né, que a economia chegou num patamar, ainda não sabemos o dado exato, no final de 2024 e ainda crescerá, né, adicionalmente 1,5, 2%, né, em cima desse nível, né, anterior. Nesse sentido, né, se a gente acha que o crescimento potencial da economia brasileira é em torno de 2%, né, e nós estamos já crescendo acima do potencial ao longo de 24, né, como o próprio Banco Central reconhece na sua modelagem, o fato de crescermos 2 esse ano não ajuda, né, a que coloquemos o nível da demanda junto ao seu nível potencial. Né? Então, é ainda um grande desafio do ponto de vista da inflação e nós tivemos aí, né, infelizmente, na semana que passou, uma alta muito expressiva das expectativas de inflação no Focus, né? E provavelmente ainda teremos nas próximas semanas iniciais de fevereiro, por conta que a inflação hoje parece, né, muito mais próxima de um nível entre 6 e 6,5% do que os 5,5%, né, que alcançou aí na última pesquisa Focus, né? Bom, temas aí que voltaremos a falar muitas vezes aí ao longo desse ano e já também na semana que vem. Eu queria apenas, né, encerrar falando dos resultados das contas públicas do ano de 2024, né? É o penúltimo indicador importante que faltava com relação ao ano passado, falta ainda, né, a própria divulgação do PIB. Mas nós conhecemos essa manhã a divulgação do Banco Central de um déficit no ano, nem falarei especificamente de dezembro, dezembro teve um resultado primário positivo, mas vamos concentrar no ano de 2024 um déficit primário de 0,4% do PIB, lembrando que a meta do governo era de um déficit zero ou de 0,25, mas há dentro desse número de 0,4 deduções ligadas especialmente aos créditos extraordinários feitos em função lá da tragédia do Rio Grande do Sul. Né? A dívida PIB, né, que é o grande foco agora do mercado, ela no ano passado começou em 73,8% do PIB e acabou recuando no mês de dezembro, havia encerrado novembro em 77,7%, em dezembro ela recuou para 76,1%, uma queda importante, né? E por que isso ocorreu? Por conta da venda de reservas internacionais feita em dezembro, foram 21,5 bilhões de dólares no mercado à vista. Essas reservas, elas foram adquiridas com empréstimos, né, com dívida. Quando você vende a reserva, você, né, cancela essa dívida ou paga essa dívida, né, e a sua dívida cai. Né? Então é tão simples quanto isso, mas, né, não é, né, de fato uma redução da dívida calcada no esforço fiscal. Né? E sim na venda de reserva por conta de uma situação de estresse no mercado de câmbio, que já comentamos aqui. Portanto, não nos parece, né, que, desse ponto de vista, a redução tenha sido benigna, dada a forma como ela ocorreu no momento de estresse. E, por fim, né, vamos lembrar também duas coisas. Nós tivemos, né, no ano passado, um déficit público nominal, incluindo a conta de juros, de 8,5% do PIB, num ano muito, muito positivo do ponto de vista das receitas, que cresceram mais de 9% em termos reais. Então,
muito ruim do ponto de vista do momento do ciclo econômico ter um déficit dessa magnitude, o segundo maior, né, perdendo para o ano da pandemia. E, além disso, me refiro a uma nota soltada, que a XP soltou essa manhã, chamando a atenção que no ano passado, né, nós tivemos receitas extraordinárias, receitas que não se repetirão em 25, de 87 bilhões de reais. E ao final de 2023, né, despesas que normalmente teriam ocorrido em 2024, que foram antecipadas para 2023, quando a meta era bastante folgada, exatamente para ajudar o ano de 24. De novo, não teremos esse efeito esse ano. E por isso, né, que o déficit esse ano, né, primário, ele deve se situar num patamar até mais elevado do que o de 2024, sem, né, claro, né, nada de extraordinário incluído nas previsões, com a dívida PIB fechando o ano de 2025 já, né, em 80% do PIB, ou talvez 80, 81, né, que é a própria previsão da pesquisa Focus. Então, ontem o presidente Lula, em uma entrevista, mencionou a preocupação com o fiscal, a necessidade da responsabilidade fiscal, mas, ao mesmo tempo, descartou qualquer medida de ajuste fiscal nesse momento, né? A preocupação, então, à luz desses números de 24, vai continuar, especialmente nesse contexto de desaceleração da economia. Eu acho que o ponto, né, Caval, é como você... o ciclo, né? No final das contas, o que diz, o que a melhor prática sugere, né? Que momentos em que a economia está crescendo bastante, né? Você contém o fiscal, né? Para você deixar, para usar o gasto fiscal no momento de crise, de recessão, de desaceleração mais forte, né? A gente já está gastando todas essas balas, né? No momento em que a economia já está por si só muito bem, né? Acho que essa é uma das grandes preocupações, olhando anos à frente, né? Quando a gente vier a precisar, e provavelmente vai acontecer, isso é normal do ciclo econômico, que o fiscal seja mais proativo, né? A gente já vai partir de um patamar, de um nível de déficit nominal muito elevado, né? Então, assim, tem pouco espaço, pouco manobra para que você venha implementar políticas anticíclicas quando elas forem necessárias, né? Então, isso, o ciclo, o tamanho do déficit perto do momento do ciclo é que incomoda muito, né, nesse sentido. E, à luz disso, né, lembrar que também o presidente Lula ontem disse que falta um ou outro ajuste para que proximamente, né, o governo envie o projeto de isenção de imposto de renda para até R$5.000, né, outra medida expansionista do ponto de vista fiscal, que gerou muito ruído, né, quando anunciada no final de novembro, né, e vamos aguardar então a evolução de mais essa iniciativa de expansão fiscal que o governo, nas palavras do presidente, deverá enviar ao Congresso brevemente. Bom, falamos bastante aqui e agradecemos aí a todas e todas pela participação. Um bom fim de semana. Até uma próxima.